Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 21 a 40. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o anjo o chamou antes de ser concebido. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei, a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que ele dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido, ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é sinal de contradição. E esse sinal de contradição não se trata aqui, obviamente, que ele veio para causar confusão, né? Para ser o do contra. De fato ele será e ainda é
o do contra? Contra o mundanismo, contra o pecado, né? Mas não se trata, propriamente dito, de Jesus chegar aqui como alguém que vai disputar alguma coisa. Não, Jesus vem para vencer. E ele vence. Humanamente falando, existem as diversas reações. Mas aqui a palavra deixa muito claro tanto a posição dos pais de Jesus em cumprir fielmente a lei, quanto a reação dos homens e mulheres de Deus, daquele que é de Deus, na Cidade Santa. Tudo tem muito significado. Primeiro, sistematicamente, São Lucas, ele vai relatando aquilo que foi sendo feito pelos pais de Jesus para cumprir a lei. Isso endossa a realidade de que Jesus não veio abolir a lei, mas veio dar pleno cumprimento à lei. E aí vem a lei com relação ao primogênito, que deve ser apresentado ao Senhor. Vem a lei com relação à purificação, à circuncisão, né? Tudo isso vai acontecendo e vai sendo cumprido. Jesus é circuncidado ao 8º dia, recebe o seu nome conforme o anjo mandou, né? O chamou, né? De Jesus. Depois eles cumprem a purificação. Depois de cumprir, vão apresentar Jesus, e aqui já vem a primeira ordem, né? A ordem desse trecho, versículo 23 e 24. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, como vem dito na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Quem era pobre, era esse tipo de oferenda que era levado no dia da apresentação. Então, para dizer, olha, foi tudo certinho, né? Ele cumpriu todas as coisas. Os pais deles, de Jesus, adotivos, né? A mãe verdadeira, mas o pai adotivo, né? O pai nutrício, São José. Vou dizer os pais de Jesus, porque ninguém tem dúvida, acredito, né? Eles cumpriram a lei, cumpriram fielmente. E aí vem a reação de Jerusalém. E aqui, de uma maneira muito bonita, né? Nos é mostrado como aquele que é de Deus, um homem de Deus, um ancião chamado Simeão, um homem chamado Simeão, já um ancião. Ele rezava. Ele esperava a consolação de Israel. Ele era um homem justo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Olha as qualidades dele: justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, estava cheio do Espírito Santo. Lhe foi revelado que ele não morreria antes de ver o Salvador. E impelido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo e lá ele viu Jesus. Como é que ele reconheceu que era ele? Porque ele rezava. Da mesma forma, a profetisa Ana, que depois de 7 anos de casada ficou viúva, e a partir da sua viuvez foi para o templo e já estava com 84 anos. Passou uma vida inteira no templo, servindo, adorando a Deus. E também ela estava lá naquela hora e se encontrou com Jesus. Por quê? Porque é a mulher de Deus. Porque rezava e reconheceu Jesus. O que isso quer dizer para nós? Agora é a passagem na Cidade Santa, com o santo que vem para a redenção do povo, os anciãos, o antigo, né? O Antigo Testamento, ele encontra com o novo e reconhece: agora sim, eu posso descansar.
Gente, de uma maneira muito pequena, simples aqui, São Paulo, quando a gente vê as cartas, e você que faz o plano de leitura já leu, já vai entender o que a gente está associando aqui. Essa é a beleza do nosso estudo bíblico, né? E da fidelidade ao estudo. A gente vai se encontrando nos sinais. O que Paulo diz quando diz que agora é uma nova criação, quando diz que agora exatamente existe um novo povo de Deus eleito, segundo aquilo que é o ensinamento de Cristo, está representado de uma maneira simples, mas significativa. Aqui, através desses dois anciãos, desse homem e dessa mulher, que em Jerusalém, no templo, na cidade santa e no lugar mais santo, encontram o Salvador. Por quê? Porque rezavam, porque aguardavam a libertação, a consolação de Israel, coisa que não vai acontecer com os escribas e fariseus que têm a lei, o poder de ensinar, a autoridade para ensinar, mas não reconhecem Jesus. Por quê? Porque não rezavam. Para reconhecer Jesus é preciso ter fé. E aqui a fé se manifestou. Olha o cântico de Simeão, que aqui, né, a partir dos versículos 29 a 32, são princípios eternos. E por que princípio eterno? Porque tem coisa aqui que não muda. Agora, soberano Senhor, verdade, né? Soberano Deus está rezando. Podes despedir em paz teu servo segundo a tua palavra, porque ele recebeu essa inspiração. E aqui vem a parte eterna, como se soberano Senhor já não fosse, né? Está se referindo a Deus, ele sempre será soberano Senhor. Mas aqui está a parte mais substancial desta palavra, desse princípio eterno, né? Porque meus olhos viram a tua salvação. Jesus é a salvação de Deus para nós. Que preparasse em face a todos os povos, olha, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Ele está citando justamente tudo aquilo que ele já conhecia da Sagrada Escritura. E está louvando e bendizendo a Deus. Olha, como esse cântico de Simeão é mais enxuto, mas ele é parecido e tem a mesma fórmula central, essencial do cântico de Zacarias e do cântico de Maria. Glorificar e louvar a Deus, porque nós recebemos o Salvador. Como se não bastasse, ele segue falando e diz a Nossa Senhora. Olha o que Simeão diz para Maria. Ele abençoou os dois, né? E disse: eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como sinal de contradição, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Essa é a frase. No meio da frase, ele faz um pequeno parênteses, né? Como está na Bíblia, né? A gente deveria ler direto assim, mas como está na Bíblia? E a ti uma espada transpassará a tua alma. Por quê? Porque no meio desse sinal de contradição haverá o conflito. Jesus uma vez disse: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Aí tem gente que interpreta: nossa, é por isso que tem guerra, é por isso que teve as cruzadas. Meu Deus do céu, caramba. Né? Chave de leitura, né, de interpretação completamente fora daquilo que a igreja ensina. Nunca ensinou isso a igreja. Nunca. Você para pensar se já ouviu isso de algum padre. Nunca. Bom, mas quer dizer o quê? Quer dizer que ele é a luz que veio ao mundo. Olha, tá aqui na boca de Simeão, luz para iluminar as nações. Também Zacarias diz isso no seu cântico. Mas, como diz o Evangelho de São João, os homens preferiram as trevas do que a luz. Aí está o sinal de contradição. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então tem reação, tem briga, e a gente vai ver os embates contra os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os herodianos. Todo mundo vem contra Jesus, porque Jesus vem consertar as coisas. Ele vem trazer pleno cumprimento. E isso gera
sofrimento. Esse sofrimento é como uma espada transpassando a alma da Virgem Maria. Esta palavra é uma das que nos mostram claramente a situação corredentora de Nossa Senhora. Jesus é sinal de contradição e nós somos chamados a carregar a cruz como Jesus, seremos também sinal de contradição. Nós somos chamados a ser sal da terra, seremos sinal de contradição. Ou o sal é parecido com o resto da massa? Não, o sal é totalmente diferente. Ele pode ser até branquinho como a massa ali, mas ele é o sal. É ele que dá sabor. Muda tudo na massa. O fermento pode ser parecido, mas ele fermenta a massa. Ele muda tudo na massa. A luz, que deve ser colocada num lugar alto, muda tudo no ambiente, que antes era escuro. É um sinal de contradição. Trevas e luz são contrários. Jesus é esse sinal de contradição. E esse sinal de contradição gera sofrimento, dor, exige sacrifício, oferta, entrega. Jesus vem nos ensinar a viver todas essas realidades. E nós vamos aprender isso no Evangelho, na leitura, cada dia da Palavra de Deus. Mesmo que a gente não saiba o profundo, fundamentos teológicos, que são necessários. Mas o importante é saber viver, saber entregar, saber ofertar a vida. E Jesus vai nos ensinar isso. Vamos anotar no nosso diário. Já andei falando aí, mas vou falar um por um. Promessa de Deus, versículo 35a. Depois, ordens. Ordens, versículos 23 e 24. E tem também princípios eternos, versículos 29 até 32, e depois versículos 34 e 35b. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. Vamos lutar para viver. Você é convidado a se inscrever aqui no canal, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Caso você não saiba como fazer o diário espiritual, seja realmente a sua primeira vez, tem playlist aqui para te ajudar. Então, diferentemente de muitos canais do YouTube, que você pega o canal e assiste lá uma coisinha ou outra, esse canal é para você permanecer. É para você estudar a Bíblia junto conosco. O método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, Os livros estão organizados em playlists aqui. Então, se organize para fazer. A playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual é fundamental para que você comece bem. Senão, você corre o risco de, apesar de ter um canal para ser companhia para você começar e não continuar, porque não observou alguns detalhes. Então, vamos fazer isso e vamos permanecer fiéis. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.